Pai do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo aqui ao canal Metanoia. Me chamo Joslene. Aqui a gente fala a respeito da palavra de Deus e hoje vamos falar a respeito da tentação de Jesus Cristo. Isso mesmo, vamos falar da tentação que ele sofreu em Mateus, capítulo de número 4. Fique comigo para a gente ver a respeito dessa palavra. Então, meus queridos, Mateus capítulo 4, vamos ler aqui a partir do versículo de número 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a uma cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Uma palavra simples, maravilhosa, onde Jesus Cristo, primeiramente, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O deserto, meu querido, é lugar não muito bom. É lugar que a gente não gosta. Mas a gente vê claramente que ele foi para o deserto para ter um particular com Deus. Ele foi jejuar. Ele foi jejuar. Ele foi ter uma intimidade maior com Deus, se separar para o Senhor. Só que o diabo, ele, observando essa situação, ele foi tentar Jesus Cristo. E ele, meu querido, o diabo, ele é o tentador das nossas vidas. É aquele que nos persegue. E tentar é provar, é testar, às vezes de uma maneira com boas intenções ou com más intenções. Só que o diabo, ele vem para tentar de uma maneira má, de uma maneira ruim, para nos denegrir, para nos tirar do foco que é a vontade de Deus. E aqui a gente vê claramente que quando Cristo ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo, o diabo foi para atrapalhar este processo. Quando a gente tira o momento com Deus ali, a gente quer se revezar, se reservar para Deus, o diabo muitas das vezes ele vê essa situação, ele quer nos impedir, quer nos atrapalhar. E o objetivo do tentador é esse, é atrapalhar, dificultar, tirar a gente dos objetivos com Deus. Imagina aí, a gente acha que o diabo ele vai tentar a gente, vamos dizer assim, dar um exemplo. Tu acha que o diabo ele vai tentar a gente para, como é que eu posso dizer, para pecar. Ele não tenta a gente para não pecar, ele vai sempre fazer algo para a gente errar, principalmente quando é a respeito de Deus.
a gente peca, a gente erra. E a tentação aqui, ela é voltada a isso, a induzir a gente ao pecado. A tentação que o diabo nos traz, que ele vem tentar contra a nossa vida, é exatamente para isso, para nos induzir ao pecado, ao erro, a virar as costas para Deus. A gente vê isso claramente, onde a palavra de Deus vai nos mostrar. E que a primeira tentativa dele, ele vai falar assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus Cristo, respondendo com toda a sua sabedoria, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente vê o diabo já querendo tirar Jesus Cristo do foco, do objetivo, que era a sua separação, o seu momento com Deus ali no deserto. Só que o diabo, ele não fica feliz com essas coisas. Ele vai tentar tirar a gente do foco. E olha só como o diabo, ele é astuto, ele é estratégico. Ele vai só plantando a sementinha, se tu és o filho, ele vai testando. Se tu é filho de Deus, por que Deus não te dá esse milagre? Tu não é filho de Deus? Por que você não é curado? Ele vai gerando dúvida na vida das pessoas, na mente das pessoas. E só com a dúvida, ele vai colocando as dúvidas nas mentes das pessoas, ele vai tirando o foco, que é Jesus Cristo. Ele vai tirando a gente do foco, que é Cristo. Às vezes é um milagre. Ele coloca dúvida. E quando ele coloca dúvida, e a gente pega essa dúvida pra gente, a gente perdeu. A gente perde. Porque a palavra de Deus nos ensina que a fé é o firme fundamento. É a gente crer sem duvidar. E quando a gente duvida, a gente está perdendo a bênção. A gente está perdendo o caminho certo, o foco. Quer dizer, só com a dúvida, o diabo ele vai tirando a certeza dos corações das pessoas. Vai tirando a certeza da palavra, vai gerando dúvida. A pessoa vai perdendo a fé. Por quê? Porque ela vai tendo dúvidas a respeito de Deus. Senhor, por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não me liberta o meu filho? E ele vai gerando dúvida em cima disso. É por isso que as pessoas, nós, às vezes a gente não é curado, a gente às vezes não é liberto, tá entendendo? É por causa das dúvidas. As dúvidas, ela é como se fosse uma barreira. Ela é como se fosse uma barreira entre nós e o milagre, a bênção, a transformação, a libertação, a mudança. Quer dizer, agora quando a gente tem certeza, o próprio Cristo falou: se vós tem fé e pedir para esse monte ir daqui para o outro lado, e se não duvidardes, será feito. Quer dizer, é quando a gente tem a certeza, a absoluta certeza, aí sim. E o Satanás, ele vai colocando essa dúvida: se tu és o Filho de Deus, eu quero ver se tu transforma essas pedras em pães. Olha como o diabo é sagaz. Quer dizer, às vezes, e olha que ele está usando, muitas das vezes aqui nesse contexto, ele usa a palavra. Ele usa a palavra. E o Cristo, com toda a sua sabedoria, vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vejam só, Cristo ele pega o lado físico da nossa vida, que ele fala que a gente não vive só do lado físico, mas a gente também vive o lado espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, algo espiritual. A gente tem uma vida espiritual. E o diabo ele vai só cutucando, vai só colocando as dúvidas, vai só colocando o desânimo. Olha só, você não vai conseguir, será mesmo que você vai conseguir? Olha a sua vida, como é que tá? O diabo é desse jeito, é sagaz. E ele vai logo nas fraquezas que Cristo estava ali naquele momento. Cristo estava como? Com fome e com sede. Olha só como o diabo ele sabe trabalhar. Se ele foi tentar
o Cristo, o Redentor, ali, naquela situação, você acha que ele não vai me tentar e te tentar de alguma forma? Com certeza ele vai. E não vai ser só uma vez. Não vai ser só uma vez. Ele é insistente. O diabo, ele sempre vai insistir. E às vezes ele consegue. Por quê? Porque um dos lados vai fraquejar. Por exemplo, enquanto eu resistir às tentações, enquanto eu perseverar e resistir, ele não vai conseguir. Mas quando eu der brecha à oportunidade, aí ele consegue. Por quê? Porque a gente entrega as armas para ele, a oportunidade para ele trabalhar. O diabo ele não faz a gente pecar, ele só induz. Ele vai só induzindo as pessoas pecadas. Então quer dizer, Cristo usou com a sua sabedoria. E a palavra vai dizer, no versículo 5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse, o diabo disse para Jesus Cristo novamente, se tu és o Filho de Deus, ele sempre vai usar isso. Se tu és o Filho de Deus, esse se é colocando a dúvida, só lançando a dúvida. Ele disse, tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, presta atenção, o que é que ele vai dizer? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja só que o diabo ele usa a própria palavra de Deus para tentar o Cristo. Ele é sagaz. Ele é sagaz. E Cristo vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja só que Cristo ele vai com a sua sabedoria. Cristo aqui ele poderia muito bem, já que Cristo é Deus, né? Ele tem a sua parte de divindade, ele poderia muito bem, com todo o seu poder, repreender ali o diabo na hora, no primeiro momento, ele poderia repreender. Mas por que ele não repreendeu? Para nos mostrar como é que se vence. Veja só a importância, como mostrar para nós como a gente vence o diabo. Não é com cacetete, não é com base de porrada, nem gritando, nem esculhambando, tá entendendo? A gente vence ele, o lado espiritual. O lado espiritual. Veja só, Jesus Cristo ele estava no jejum, ele estava se consagrando, ele estava se reservando para Deus, e ele estava na palavra. Ele foi humilde, foi sábio. As armas, as estratégias que Cristo usou aqui, funciona muito bem hoje. Quer dizer, Cristo falou, também está escrito. Quer dizer, palavra com palavra. Mas a palavra de Deus, que é a Bíblia, o diabo ele estava usando de uma maneira inadequada para tentar, para provar, para tirar Cristo do foco. E será que hoje, meus irmãos, será que não tem pessoas para nos tirar do foco dessa mesma maneira? Com certeza tem, porque existe palavra hoje que, querendo ou não, as pessoas pregam, ensinam de uma maneira que tira as pessoas do foco, que é o principal é Cristo. Às vezes, os pregadores, os falsos profetas, pregam de uma tal maneira que eles encobertam as suas heresias de uma maneira tão bem feita que parece ser verdade, mas é mentira. Como é que a gente vai saber o conhecimento da palavra de Deus? Eu não posso dizer quem é ou quem não é, porque isso a gente não sabe aos olhos humanos. Mas conforme a palavra de Deus, ela nos mostra quais as pessoas, quem são as pessoas que são os falsos profetas, que usam a palavra de maneira inadequada. E ele vai falar, Cristo, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só que Satanás já tinha tentado Jesus Cristo
Ele vai de novo, ele vai tentar de novo. E no versículo 8 vai dizer: novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se, olha a condição, se eu vou te dar isso, mas eu só vou te dar se prostrado me adorares. Olha só como o diabo, ele é sagaz, ele vai de uma maneira muito agressiva. Ó, vou te dar isso daqui, mas em troca tu vai me adorar. É simples. Quando o diabo oferece as coisas para as pessoas e as pessoas aceitam, é um sinal que o diabo já ganhou aquela pessoa já está na mão do inimigo. E olha só o que Cristo vai falar: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha só que palavra linda. Só a Ele servirás. O diabo aqui já tinha tentado Jesus Cristo, já tinha colocado condições sobre Jesus Cristo, só que de maneira nenhuma Jesus ele obedece o inimigo. Porque se Cristo obedecesse alguma ordem do inimigo ali naquele momento, era como se Cristo estivesse obedecendo ao diabo. E era o caso, né? Quando a gente escuta uma ordem e a gente cumpre com aquela ordem de tal pessoa, a gente está obedecendo a ela. Quer dizer, Cristo de maneira nenhuma obedeceu o inimigo em nenhuma das suas tentações. Ele mostrou, ele não precisou nem mostrar com o seu poder que era filho de Deus. Com a sua posição, a sua obediência a Deus, ele mostrou que sim, ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele não precisou provar nada para o inimigo. O inimigo já sabia. Era só certo, era só para ver qual era, tá entendendo? Jesus Cristo não precisava provar para ele. Quer dizer, Jesus Cristo simplesmente ele é e acabou. Ele não precisava provar para o inimigo que ele era o Filho de Deus. E às vezes o inimigo ele vem com essas propostas para cima da gente. Se tu é filho de Deus, aí se tu é servo de Deus, por que Deus não faz isso para você? Por que isso não acontece? Tá entendendo? Ele vai só gerando as dúvidas, vai tentando, vai mexendo com o nosso lado psicológico, a nossa mente. Ele vai só com essas coisinhas. Às vezes não é grande coisa, tá entendendo? Mas às vezes só uma palavrinha a pessoa já desaba, a pessoa já desanima. Agora imagine um inimigo ele soltando várias setinhas dessas assim, de dúvida, todo dia. E a pessoa ela não reverte a sua mente com a palavra de Deus, fica frágil, fica vulnerável. Cristo soube suportar e ele nos mostrou como é que se vence. Toda vez que o inimigo falou, está escrito, Jesus também sempre falava, aí Satanás, também está escrito. E no final ele vai falar, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, só a Ele adorarás e só a Ele servirás. Vejam só, a adoração é só para Deus e servir é só para Deus. Não, a gente não pode servir a dois deuses, é só a Deus. E a tentação de Jesus Cristo, ele nos ensinou isso. A consagração, o jejum, a dedicação, como suportar a tentação, porque tentado a gente vai ser tentado a vida toda, não tem como escapar. A palavra de Deus vai nos mostrar, eu vou ler até aqui, Tiago, capítulo 1, olha só, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação,
Porque quando for provado, olha só, quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vejam só, depois que a gente é testado, depois que a gente é tentado, e a gente passa por essa tentação ou essa provação, a gente recebe uma recompensa. Então, será que não vale a pena a gente suportar a tentação? Com certeza vale a pena. E o diabo ele quer fazer isso. Quer parar a gente no meio dela, que é para a gente não ser aprovado. Amém? Então, quinta-feira tem vídeo novo da Palavra de Deus. Se você gostou, curta o vídeo aí, se inscreva, ative o sininho, porque todo vídeo que for ser lançado vai chegar uma notificação aí no seu celular. Amém? Fique na paz do Senhor e até a próxima.